Hoje eu vou gravar esse vídeo para falar sobre política em Spinoza, a partir de uma pergunta que a Tatiana Vasconcelos, jornalista da Rádio CBN, âncora do programa da tarde, me fez. Ela me pediu, a gente vai ver a pergunta dela, eu vou colocar aqui a pergunta dela, para relacionar o afeto do ódio com a política. Ou melhor, o uso que a política faz do ódio, do afeto do ódio. Bom, eu vou aproveitar essa pergunta, eu vou responder a Tatiana. Queria agradecer, Tatiana, pela pergunta, fundamental nos dias de hoje. E vou entrar nos detalhes, né? A pergunta é mais do que isso, eu vou entrar nos detalhes que a Tatiana trouxe. E quero começar falando sobre a questão da política em Spinoza, a teoria política de Spinoza, de um modo geral. Vou tentar ser bem sucinto para a gente pegar alguns elementos básicos que vão ser úteis para entender melhor a minha análise, enfim, a resposta à pergunta, as minhas considerações que eu vou fazer a partir da pergunta da Tatiana. Spinoza ele tem dois livros sobre política. Um, que foi o primeiro livro que ele publicou em vida, que é Tratado Teológico Político. Esse livro ele publicou anonimamente, mas logo descobriu-se que ele era o autor. Ele publicou anonimamente, temendo retaliação. Ele, nesse livro, mostra, grosso modo, de que modo, digamos, a religião e a doutrina religiosa é utilizada para fins políticos. É utilizada, digamos, de uma maneira indevida para fins políticos. Tema totalmente atual também. E nesse livro, Spinoza, por conta do tema, acaba falando muito sobre como ele entende a imaginação, a manipulação da imaginação também e a manipulação dos afetos, e como ele entende a política. E o segundo livro sobre política que ele escreveu foi o último que ele escreveu antes de morrer. Chama Tratado Político. É um livro que restou inacabado, não deu tempo dele terminar, mas o que foi escrito já tem um início, meio e fim, uma ideia forte, muito clara. Bom, nesses dois livros, ele propõe, primeiro ponto, uma diferenciação diferente da época dele, da de Hobbes. Ele vai se opor a Hobbes em pontos cruciais. Ele se opõe a. Desculpa, ele descreve ao modo dele a diferença entre direito civil e direito natural. Em Hobbes, quer dizer, ele está contestando Hobbes. Em Hobbes, e Hobbes, ao dizer isso que eu vou explicar agora, ele está sendo um representante, ele está expressando uma ideia presente claramente em toda a tradição de filosofia metafísica. Hobbes considera que o direito natural é o direito do homem como animal, como uma besta fera, bestial, selvagem, enfim, como se a selva fosse assim. Ok. E o direito civil, Hobbes entende como a ideia do contrato social, uma necessidade de um contrato social para controlar, reprimir e controlar e tornar viável a vida civil, a relação civil, isto é, tornar viável a relação dos homens entre si, dos seres humanos entre si, né? Homens, mulheres, enfim, na cidade. Então, basicamente, o contrato social em Hobbes, ele repete essa dicotomia metafísica de supor uma natureza humana bestial, viciosa, monstruosa, as nossas sombras, né, diriam as doutrinas orientais, o monstro que habitaria cada um de nós, ou em Freud e Lacan, uma pulsão de morte originária, versus uma necessidade de opressão dessa suposta besta fera humana e que vai causar neurose, em Freud, Lacan retoma essa ideia, mas é o mal menor.
Então vai causar neurose, depressão, infelicidade, mas é ou isso ou um surto psicótico, ou voltando para Hobbes, a guerra de todos contra todos. Então é preciso impedir que se faça justiça pelas próprias mãos e mais ainda, né, que se faça injustiça pelas próprias mãos através de uma repressão à natureza humana, que por si só seria terrível, horrível, bestial, destrutiva. E então seria preciso usar a razão estaria do lado do direito civil, para controlar, domesticar e reprimir o lado animal do homem, né? Então seria preciso o mundo inteligível, a razão, a mente, a alma, o espírito, enfim, para dominar o corpo, as pulsões, o corpo, a materialidade, a corporeidade, etc. Essa dicotomia, quem me acompanha já com certeza já se familiarizou com a proposta que eu trago de filosofia da imanência, com Nietzsche, com Spinoza. Essa dicotomia ela é mentirosa, no meu entender, claramente mentirosa. Em que sentido que eu uso esse termo, que é forte, né? Não que não aconteça dessa forma, mas acontece como efeito. Ela é mentirosa enquanto ontológica, enquanto proposta de que assim é primariamente. O que eu entendo e compartilho nos meus vídeos, nas minhas palestras, nos meus textos, é que claramente essa dicotomia entre mente e corpo, que não existe corpo sozinho, enfim, entre mente e pulsões, é uma dicotomia produzida por uma ideia inadequada, ou mesmo por uma ideia errada, por uma ideia mentirosa nesse sentido, de que esse lado destrutivo seria originário, e não é. O lado destrutivo é claramente reativo, portanto secundário e mesmo assim não necessário. Ele é reativo e assim acontece não necessariamente, mas somente, aí, trazendo o Winnicott inclusive para nos ajudar, quando o ambiente não é só a sociedade, o ambiente é antes de mais nada o núcleo familiar e, antes de mais nada, os cuidadores principais, a partir da gestação e do nascimento do bebê, quando o ambiente é psicologicamente hostil. Então, o mundo hobbesiano é um mundo que acontece com frequência, mas é um mundo, é um destino possível, não único e não necessário, e, portanto, generalizá-lo é um erro e considerar que os seres humanos se sentem naturalmente ameaçados pelo outro e pelo ambiente, isso é a mentira, digo, isso é falso. E colocar como natural, opa, já deforma, já modifica a compreensão das coisas como são. E compreender as coisas como são é fundamental para a gente pensar em como transformar o ambiente, aí sim, inclusive social, coletivo, de uma maneira geral, e nas suas várias instâncias, de forma a que o ambiente ou os ambientes se tornem mais favoráveis, mais acolhedores e mais favoráveis a afetos, que a gente lide melhor com os afetos, enfim, e mais favorável a uma vida criativa, a uma vida satisfatória, suficientemente boa, né? O só boa não existe, mas suficientemente boa e suficientemente, enfim, acolhedora. Bom, então, voltando, né? Quando Hobbes propõe então, que o homem é o lobo do homem, né? O predador do próprio homem, quando Hobbes entende que é preciso um contrato social repressor para que a natureza humana não aflore no que ela seria, no que ela é, segundo Hobbes, que seria essa destrutividade, bom, Spinoza claramente mostra que não é assim. Então, quando Spinoza redefine os conceitos de direito civil e direito natural,
Olha que interessante o que ele propõe. Ele propõe assim: direito natural, o termo está dizendo, é o direito que a natureza nos dá. Então, não é exatamente um direito. Direito é como direito civil, justamente, né, que a gente está mais acostumado a ouvir o termo direito já como direito civil, leis, normas, contratos, pactos, mas o direito no sentido do poder, mas não um poder como poder sobre um outro, poder como fetiche da potência, o poder como potência. Então, direito natural é o poder ou a potência que a natureza me dá. Então, o que eu posso fazer no sentido do direito natural é o mesmo que dizer o que eu consigo. Então, assim, eu posso fazer algo muito bom para todos? Se eu consigo, eu posso. Se eu consigo, a natureza imanente é uma tautologia. Está me mostrando que eu posso. Se eu consigo fazer, se eu estou fazendo, quer dizer que eu posso. Eu tenho o poder de fazer, tanto que estou fazendo. Ou seja, o poder nesse sentido. É possível fazer, eu consigo fazer, eu estou fazendo. É uma constatação. Então, é o meu direito natural fazer. Eu posso fazer uma coisa horrível para os outros e para mim mesmo? Se eu consigo fazer, eu posso. Está no meu direito natural fazer. Então, o direito natural, em Spinoza, ele não é ruim, nem bom. Ele é simplesmente o que eu consigo fazer. É o que a natureza me dá como direito, como poder, é um termo tautológico, é um termo que fala por si só, é a realidade, é o fato. O que a natureza me dá que eu possa fazer é o que eu posso fazer. É, é, se confunde com a realidade, com o próprio. Está se falando da imanência, é o que está sendo. Então, é meu direito não fazer algo horrível para as pessoas? É. É meu direito fazer algo horrível para as pessoas? Se eu fizer, é. Bom, e onde entra o direito civil, e depois vou comentar, claro, por que é tão importante esses conceitos, essa diferenciação e essa compreensão. O direito civil entra já no sentido do coletivo, no sentido civil, da coletividade. Então, o direito civil diz respeito ao quê? Essa coletividade vai entender que a expressão, o exercício, a passagem ao ato de do direito natural, pontual, atual de algumas pessoas, de fulano, beltrano, quem quer que seja, não deve prejudicar o coletivo, o direito natural das outras pessoas. Então, o direito civil, ele é, e aí tem um termo que é muito importante, ele é um mediador dos indivíduos, daquela coletividade. Um mediador e um regulador, mas um regulador nesse sentido que eu gosto de usar o termo assim, externo. Então é assim, sejamos criativos, sintamos-nos bem dentro do possível. Ok, todo mundo tem suas dores, seus momentos de tristeza e vai reagir cada um ao seu modo, vai lidar com os afetos bons e ruins, como pode, como consegue. Ok, existem certas maneiras de passagem ao ato, sobretudo a partir de tristezas ou de ódio, que vão ser prejudiciais não só à própria pessoa, como também às pessoas do seu entorno e, portanto, às outras pessoas e ao coletivo de um modo geral. Então, o poder civil, entende Spinoza, nunca deve se misturar com moralidade. É o anti-Kant, o oposto do que propõe Kant, mais uma vez e como sempre em todos os aspectos. Não se deve confundir com moralidade. Por quê? Porque o direito civil visa regular e limitar ações e não pessoas. Então, digamos, se uma pessoa vai receber uma pena na justiça, na concepção de Spinoza, na proposta de Spinoza, essa pena deve ser por conta do ato e não levando-se em conta uma suposta índole da pessoa. Assim, este ato não é aceitável para os outros. Por exemplo, ser violento com alguém, ou matar alguém, ou algum tipo de abuso ou de preconceito, etc. Isso não é aceitável
coletivamente. Então eu não preciso julgar o agressor moralmente para entender que essa ação não é aceitável. Então, o direito civil, no que ele se separa da moral, ele vai avaliar, julgar e considerar atos, ações, e não moralidade. Ok? E onde entram as intenções? Talvez numa dosimetria da pena, mas ainda assim não é preciso se pensar em intenção no sentido moral. Bom, então, o que Spinoza está dizendo, sintetizando, para a gente avançar na nossa análise, assistindo a pergunta da Tatiana Vasconcelos, que mais uma vez agradeço com todo carinho a pergunta dela. Spinoza está mostrando justamente que a natureza humana, cada um de nós, não é boa nem ruim, não é destrutiva originalmente, nem autodestrutiva, nem heterodestrutiva. É o mesmo sentido que o Winnicott dá e que entende, analisando o bebê na gestação, no nascimento, na primeira infância. A espontaneidade, falando em termos de Winnicott, a espontaneidade, ela é uma expressão, ok, ela pode se confundir com uma certa agressividade no sentido, a princípio, positivo, de se expressar, de se expandir. A destrutividade contra si próprio, contra o outro, ela já é reativa. E ela vai existir a partir do momento em que o ambiente não é acolhedor do gesto espontâneo. Então, o gesto espontâneo em si, ele nunca é violento. A violência é claramente uma reatividade a partir de um ambiente, aí sim, repressor. Quer dizer, o mundo hobbesiano, o mundo freudiano, Freud que é um hobbesiano, ele existe tanto mais quanto o ambiente for repressor. E aí parece que está confirmando a teoria deles, e não. Confirmando a teoria de que isso seria originário? Não. O mundo repressor, o ambiente repressor, é que produz uma reatividade que aí vai se ter a impressão de que, ó, viu, temos que reprimir ainda mais. Não. Tem que entender a natureza humana, que não é boa nem ruim, mas que num ambiente acolhedor as pessoas se sentem sem a necessidade de se defender tanto, e se permitem ser criativos, se sentem acolhidos justamente e vão se expandir tendendo a uma colaboração, a uma generosidade. Como diz Spinoza, ao invés do homem é o predador do próprio homem, o homem é o lobo do homem, Spinoza diz nada mais útil ao homem, ao ser humano, do que outro ser humano, do que a aliança com outros seres humanos. Isso é evidente. Okay. Então, o direito civil é justamente assim, o que a gente vai criar? Como que a gente vai bolar, não exatamente, aí Spinoza ele muda um pouco o termo, um contrato social que, ok, faz parte sim a parte jurídica, a parte textual, mas sobretudo o que ele vai chamar de um pacto social, ou seja, algo como um contrato social, mas que tão importante ou mais do que estar no papel, nas regras, nas leis, na representação, algo que está numa compreensão dos indivíduos de uma dada coletividade. Então, um pacto no sentido de uma compreensão de que, olha só, é muito melhor para nós, para cada um, por um interesse próprio, pensando de uma forma não interesseira, mas totalmente engajada, interessada, é melhor para cada um, para que cada um possa se afetar melhor e ter uma vida mais agradável, mais criativa, que exista um pensamento do que é comum. E aí esse é o último ponto que eu queria falar antes da gente passar para a pergunta da Tatiana. Spinoza pensa sempre a política, entenda-se, a vida em coletividade, a vida coletiva, ela vai ser tanto melhor quanto mais todos compreenderem que o que é comum a todos, ou seja, o que é comum às diferentes opiniões, às diferentes tendências, às diferentes perspectivas, opa, esse comum vai favorecer a cada um. Então, buscar o comum significa o oposto de polarizar. É o que a gente vai ver agora, depois de ouvir a Tatiana.
Meu nome é Tatiana Vasconcelos, eu sou jornalista, apresentadora da Rádio CBN. André, a minha pergunta é sobre afetos e política. A gente sabe que há muito tempo pensadores se debruçam sobre a manipulação dos afetos por entes políticos. A minha pergunta é sobre o ressentimento e o ódio que a gente tem visto explodir e serem utilizados como ferramenta de manipulação política com a ascensão da extrema-direita no mundo. É possível relacionar esses aspectos quando a gente olha para um contexto pós-globalização e uma representatividade maior de grupos que até então são ou eram minorizados, mulheres, população negra, indígena, LGBTQIA+, que tipo de afetos a ascensão desses grupos provoca ou provocou e como é que eles podem ser relacionados com a volta da extrema-direita no mundo e ao ódio que tem se manifestado de maneira bastante desavergonhada por alguns grupos? Obrigado, Tatiana, por sua pergunta. Obrigado mais uma vez. Então, vamos. Você está me perguntando, né? Tatiana está me perguntando sobre o uso por políticos, pela política, do ressentimento e do ódio. Então, eu vou responder por partes, né? Para a gente ir analisando passo a passo. Então, a pergunta é totalmente atual, urgente, mais do que pertinente. E sim, o ódio, diz Spinoza, né, é uma tristeza que nunca é boa, porque Spinoza ele chama a atenção de que há tristezas que são boas. O exemplo que ele dá, que deixa muito claro, mas não é o único exemplo, é quando as pessoas estão com uma alegria passiva, compulsiva, excessiva. Essa alegria passiva, compulsiva, ela claramente é uma fuga do real, uma fuga das dores, uma fuga das contrariedades. E, portanto, essa compulsão, esse excesso dessa alegria passiva, ela acaba tendo um efeito mais depressor para a pessoa. Porque a pessoa, toda vez que cada um de nós foge do real, foge dos próprios afetos, não tem coragem de fazer um luto ou de encarar dores, essa dor fica recalcada, ela fica de fundo ainda atuando e mais se agravando. Então, quando isso acontece, infelizmente é usual que isso aconteça, muitas vezes a experiência mostra isso claramente, uma tristeza pode fazer cair a ficha, né? Pode fazer a pessoa cair na real, pode fazer a pessoa perceber que aquela compulsão de fuga de uma dor, de um afeto doloroso, de uma realidade dolorosa, não está fazendo bem a ela, ao contrário, está levando ela a uma autodestruição e não tem nenhum benefício, na verdade. Os exemplos da drogadição, o Cadu Fraga fala isso com muita clareza na palestra dele do Café Filosófico, no artigo dele na revista Trágica online, né? O exemplo da drogadição é só um exemplo mais evidente, mas não é só, não é o único. Enfim, então, esse é um exemplo que Spinoza dá de uma tristeza que pode ser boa, uma tristeza que em si mesma é sempre ruim, né, porque é uma diminuição da potência de agir. Num contexto real, os afetos são múltiplos e misturados, né? Num contexto real, a tristeza pode ser boa. O ódio, no entanto, diz Spinoza, e eu concordo com ele, o ódio nunca é bom. E aí eu diria, são vários pontos que eu quero analisar já sobre essa primeira parte da questão da Tatiana. O ódio, então, nunca é bom. E eu diria que não é à toa que políticos fazem uso do ódio. Por quê? Porque quanto mais houver na população uma polarização, e o ódio leva inevitavelmente à polarização, eu vou explicar isso agora mesmo, daqui a pouquinho.
quanto mais houver uma polarização, mais um grupo aceita, digamos, o que é ruim dentro daquele próprio grupo. Por quê? Porque o ódio faz a pessoa entender, sentir, se afetar, achar que os males do outro grupo são tão, mas tão inaceitáveis que os males do próprio grupo ao qual ela pertence ou com o qual ela se identifica mais passam a ser aceitáveis, por piores que sejam. Spinoza diz, nós buscamos sempre o nosso bem, nós buscamos sempre, naturalmente, espontaneamente, o que nos faz bem. Mas por que nós aceitamos males para nós mesmos? Aí diz Spinoza, quando nós consideramos, com razão ou sem razão, que aquele mal para nós mesmos é um mal menor que evitaria um mal maior, um mal ainda maior. Então a gente busca o mal quando a gente acha que buscar esse mal impede um mal muito pior. Essa é a compreensão, certamente não com esses termos, talvez não com essa clareza conceitual, mas com essa clareza intuitiva, dos políticos que buscam a polarização. Os políticos desejam a polarização para benefício próprio, em dois sentidos. Primeiro, porque se o outro... ou seja, uma polarização significa o quê? Uma redução da multiplicidade, uma redução da complexidade, um apagamento das nuances. Se eu apago todas as nuances e foco e acredito nessa mentira de que só existem duas opções, A ou Z, não? E toda a franja intermediária não importa, quem é simpático a A vai pensar assim, não, Z é inaceitável. Então, todos os problemas de A, eu vou engolir goela abaixo. Porque é ou esses problemas, por horríveis que sejam, ou Z, que é ainda pior. Z vai ser a mesma coisa. Os que simpatizam com Z, que se identificam com Z, que se identificam com as qualidades de Z, vão pensar a mesma coisa. Não, claro que tem defeitos em Z. Por piores que sejam, por horríveis que sejam, mas A é inaceitável, é hediondo, é insuportável. Então, para fugir de A, eu dou carta branca para Z. Para fugir de Z, eu dou carta branca para A. Ou seja, os políticos de um extremo e do outro, e claro, se a gente pensar em extremos do espectro político, isso fica mais claro, mas não só os extremos do espectro político, mesmo quem não está nas extremidades vai buscar essa polarização, vai buscar fomentar, e por isso é uma manipulação, essa polarização afetiva. Por quê? Porque se o grupo dele, o grupo mais próximo dele, não só concordar com ele, mas odiar outro grupo, o grupo dele vai aceitar as hipocrisias dele, as contradições dele, vai aceitar a parte interesseira dele. E a mesma coisa, o outro grupo também, ele vai querer também a polarização. Porque quanto mais o grupo dele odiar o outro, mesma coisa. O grupo dele vai aceitar tudo que até, inclusive, assim, se acharia que o outro queria praticar ou apoiar. Mas, assim, vai se ter sempre aquela frase. Poderia ser pior. Seria pior se o poder tivesse na mão do outro. Então, a polarização não favorece um dos dois polos. Favorece os dois polos e prejudica o quê? Os indivíduos, todos. Tanto os que apoiam A quanto os que apoiam Z. Prejudica por quê? Porque a manipulação do ódio, ela é uma manipulação para escapar do comum. Escapar do que é comum a todos. Porque somos todos seres humanos, somos todos cidadãos. E na prática isso é muito visível. A gente discorda de alguns pontos, concorda com outros pontos, mas a polarização, ela quer apagar os pontos de convergência
e ela quer não só realçar os pontos de divergência, como ela quer essa sensação de que o que o outro propõe é hediondo, inaceitável. Então, ao instilar o ódio e o ressentimento nas pessoas, o efeito afetivo e psíquico que vai se gerando claramente, visivelmente, é um efeito de passar do argumento, da compreensão, e do argumento visando, digamos, uma coletividade, somos uma coletividade só, né, mais acolhedora, mais de concórdia, mais de pensar em soluções boas para todos. Ao invés disso, passa-se para a falácia do argumento ad hominem, ou seja, sai-se da questão e passa-se para, olha a crítica de Spinoza, para moralização do indivíduo. Então, assim, você apoia Z, você é uma pessoa horrível, de má índole. Eu não consigo entender, eu tenho asco de você. Eu odeio você. O Z vai falar, você apoia A? Você é um ser humano desprezível. O mundo é ruim graças a pessoas como você. É absolutamente espelhado. Absolutamente espelhado. O sentimento de ódio, essa manipulação feita pelos políticos de um extremo e do outro, que se beneficiam disso para manter o poder, para não ter suas decisões contestadas, para um pensamento acrítico, como se fosse crítico, se beneficiam desse sentimento de que os indivíduos são todos podres, inaceitáveis do outro lado, e vice-versa. Então, o primeiro efeito dessa manipulação do ódio e do ressentimento é a passagem de opiniões que, ao invés de estarem sendo debatidas com algum grau de escuta, não é nem de ambas as partes, porque não são só duas partes, mas, né, de escuta de todos, buscando-se o comum e o bom, o melhor para a coletividade, não. O que há é uma aceitação do que é ruim, porque o outro lado seria ainda pior. Então, o que é ruim para a coletividade, mas o que o outro lado faria seria ainda pior para a coletividade. E um sentimento de que quem apoia o outro grupo é desprezível, ao ponto de não devia existir. A polarização leva a um sentimento de extermínio. Um sentimento de extermínio de ambos os lados do espectro político. E esse sentimento, portanto, de não consigo entender como que alguém consegue apoiar o outro lado por tais e tais motivos. E o outro lado, idem, não consigo entender quem consegue apoiar o outro lado por tais e tais motivos. Então há um foco, uma luz no que é inaceitável do outro grupo, e claro, reforçado por fake news, reforçado por distorções argumentativas, etc. Mas mesmo nos aspectos que não são reforçados por fake news, existe uma ênfase nos aspectos inaceitáveis e uma generalização, que é um outro tipo de falácia, tecnicamente falando, uma generalização do que é inaceitável. Essa generalização do que é inaceitável ganha uma proporção gigante e a parte é tomada como o todo, é uma generalização falsa, um falso universal. E do outro lado igual, de forma totalmente espelhada, independente do conteúdo da polarização. Ok. Eu vou me permitir até dar um exemplo contemporâneo, num certo sentido simples. Um dos grandes temas, não o único, tem vários temas polêmicos e urgentes na política brasileira atual. Um dos grandes temas é a regulação ou não das mídias sociais. Um grupo da polarização vai dizer assim, regularizar as mídias sociais é sinônimo de censurar a liberdade individual. Olha o deslize da parte de tomar parte pelo todo, o deslize falacioso, no sentido de que
Pode ser censura, pode não ser. Vamos analisar os detalhes? Não. Seja qual for a regulação, por si só já é uma censura. Isso quer dizer o quê? Eu desloco o argumento daqui para cá. Aí as pessoas manipuladas por um dos polos olha para a segunda proposição. Eu sou a favor ou contra a censura? Ué, claro que eu sou contra a censura. Aí olha-se para o outro lado e fala, você é a favor da censura? Mas o outro lado não é a favor da censura. O outro lado é a favor da regulação. Talvez alguns sejam a favor da censura, mas boa parte não é. Mas esse lado, dentro da manipulação, do algoritmo, e daí o papel, né, da mídia social em bolhas e divulgando sempre um mundo paralelo de informações, vai falar assim: você é a favor da censura? Eu não consigo admitir, eu não consigo entender. Onde você está com a cabeça? Estão te manipulando, você é a favor da censura. Mas não é a censura que está em debate. Mas vamos ver, o outro lado é igual, é espelhado. O outro lado vai pensar assim: se você é contra a regulação, você é a favor da disseminação da violência nas escolas, você é a favor do abuso moral, do abuso sexual, mas também é a mesma coisa, é um deslizamento. Nem todo mundo que é contra a regulação da mídia, eu diria, inclusive, provavelmente uma maior parte das pessoas que são contra a regulação da mídia, não são a favor da disseminação da violência. Mas há igualzinho esse deslocamento, que é, tecnicamente falando, uma falácia, não é um xingamento, é tecnicamente usando o termo, uma falácia, um deslocamento, uma generalização catastrófica, né, a falácia da bola de neve, de que, olha, se você é contra a regulação, você é a favor da disseminação da violência. Ou seja, esse grupo, digamos, no ódio, na polarização, não está pensando assim, opa, peraí, mas será que. Então, que tipo de regulação vai ser feita? Não, qualquer regulação, mesmo que implique em censura. Entende? Então, o que eu estou querendo dizer com esse exemplo? Boa parte, tanto de um grupo quanto do outro, não quer censura. Boa parte, tanto de um grupo quanto do outro, não quer disseminação de violência. Uma parte desse grupo certamente quer disseminação de violência, uma parte do outro grupo certamente quer censura, mas uma grande parte, não sei qual porcentagem, não quer. Ao invés de se levar o debate para isso, como haver uma regulação que não implique em censura e como haver uma regulação que coíba a disseminação de violência, nenhum dos dois extremos quer o debate. Quer fazer com que um grupo pense: você é a favor da disseminação de violência? Isso é inaceitável. Eu não falo mais com você. O mundo é ruim graças a pessoas como você. E outro grupo faz a mesma coisa, pensa a mesma coisa. Você é a favor da censura? Isso é inaceitável. O mundo é ruim graças a pessoas como você. Pronto. Está feita a polarização. É de interesse dos dois polos, porque num polo, os que querem regulamentar a mídia social, nesse exemplo, e querem censurar, pronto. Na polarização, no ódio, esse grupo já está preparado para aceitar censuras eventuais. Já que eles vão pensar, não, mas tem mais é que censurar mesmo o outro grupo. Ou, nossa, a censura é ruim, mas é o mal menor, porque ou regulariza com censura, ou não regulariza e a violência está solta. O outro grupo igual. Boa parte desse grupo vai pensar assim, não, regularizar é igual a censura, então não regulariza. Puxa, vai passar a disseminação de violência, paciência, mas é um mal menor diante do mal maior. Então, os dois polos estão manipulando e os dois polos estão se beneficiando da ausência de debate civil, da ausência de debate. Os intelectuais brasileiros, infelizmente, embarcam facilmente na polarização e a gente não debate os temas que precisam ser debatidos. Os temas urgentes, esse é só um exemplo. Existem outros exemplos completamente atuais. Bom, então, voltando para o ponto. O ódio
ele é instilado pelos políticos, primeiro ponto claro para mim, a fim de conseguir passar coisas que são contrárias ao próprio grupo de apoio e contrárias aos indivíduos como um todo, ao que é comum para a coletividade, porque o que o outro grupo apoia, e isso é apresentado de forma com a lente de aumento e, por vezes, de forma deformada, soa para esse como absolutamente abjeto e inaceitável. Algumas coisas que esse grupo vai fazer se encaixam exatamente no que é criticado pelo outro e vice-versa. Mas é aceitável, porque o outro grupo seria ainda pior. Então, a manipulação pelo ódio, primeiro ponto é esse, claramente tem esse efeito. Segundo ponto, isso dá a polarização e o ódio, e Spinoza mostra isso também no Tratado Teológico Político, isso gera um sentimento de unidade no grupo. E justamente, que é o que a gente acabou de ver, de anulação ou apagamento das diferenças internas. Estamos todos mobilizados contra o mal maior. Então, aqui dentro, as diferenças, as discordâncias, elas são apagadas. A multiplicidade é apagada em prol de um pensamento único. E no outro grupo, a mesma coisa. A multiplicidade é apagada em prol de um pensamento único. Por quê? Porque combater o grande mal, que é o polo oposto, se torna premente, se torna urgente, como uma guerra. Depois a gente vê em que a gente discorda internamente, mas existe um inimigo comum. Existe um inimigo comum também do outro lado. Então isso dá um apagamento e uma anulação das diferenças internas e da individualidade de cada um, e dá um sentimento de pertencimento. Eu pertenço a um grupo. Eu estou do lado certo da história. Existe um ódio do bem, que é odiar aquele mal maior, hediondo, inaceitável, inadmissível, que eu não consigo entender como que alguém apoia. E vice-versa, é sempre espelhado. Independente de conteúdo, independente de opinião. Ah, esse é melhor ou pior que aquele? Não, a gente está vendo a estrutura da manipulação, do ódio na polarização. Então, um sentimento de pertencimento. E junto com esse sentimento de pertencimento, um sentimento de, assim, eu sou esclarecido. Eu não estou sendo manipulado. A mídia oficial é atacada pelos dois grupos. É curioso isso, mas faz todo sentido. Porque sempre que a mídia oficial apresenta algo do qual eu discordo, do que eu discordo, eu vou pensar que ela é manipuladora e vice-versa. Então, cada grupo se apoia sobretudo, não só, mas sobretudo nas mídias locais. E aí o advento das mídias sociais favorece isso. Os algoritmos das mídias sociais favorecem isso. Então, a sensação de um grupo e do outro é de, assim, estão manipulando o outro grupo. E eu tenho a verdade. Eu não sou mais manipulado. Eu não sou mais alienado. O outro grupo é alienado, eu não. Eu estou em contato com a verdade. Eu estou em contato com o certo. O outro grupo está num universo paralelo. E o outro grupo pensa a mesma coisa. O outro grupo está no universo paralelo. O outro grupo não vê as hipocrisias. Isso de aceitar o mal menor, mesmo que sejam coisas horríveis internamente, é visto pelo outro grupo como a prova de que aquele grupo é hipócrita, falso, que está sendo manipulado. Olha as contradições. E vice-versa, olhando para o lado de lá, os males menores também são vistos assim. Olha a contradição. Fala isso aqui e aquilo numa outra situação. Ou seja, vai se enraizando esse ódio e essa sensação de que o outro grupo é mentiroso, é falso, é da boca para fora, é hipócrita, é ideológico e, em nome da ideologia, deforma a realidade e vice-versa. Olha a hipocrisia, fala a favor de tal coisa e agem de tal maneira. Porque é o mal menor que está sendo aceito internamente, pretensamente, para evitar o mal maior que é o outro grupo. Então, um sentimento de pertencimento, de estar do lado certo, de não estar sendo alienado, de estar do lado da verdade. E um sentimento de que se dependesse desse grupo, a vida seria salva
Brasil seria melhor, o país seria melhor, o mundo seria melhor, mas existe um outro que não colabora. Isso é normal de qualquer ideologia, porque ideologia já significa um bloco de pensamento numa forma metafísica de pensar, porque a ideologia está lá. E eu sou uma pessoa, um indivíduo que pensa, quer queira ou não. Não é questão opinião. Opinião é assim, opinião. A minha adesão é a essa opinião. Não, estou falando de outra coisa. A gente pensa. O pensamento crítico acontece espontaneamente à medida em que a gente se permite, a gente se autoriza a pensar. Com isso eu concordo, com aquilo eu discordo. Então, o pensamento crítico ele é um pensamento sempre individual. Não, o meu pensamento é crítico porque eu adiro a essa opinião, ou porque eu aderi a esse bloco fechado ideológico. Isso não é pensamento crítico nunca, independente de qual seja a ideologia. A ideologia, como bloco sempre fechado de ideias, demanda necessariamente uma aí sim, uma heteronomia, uma alienação. Por quê? Porque eu vou pensar, isso eu posso pensar ou não posso? Pronto, eu já não estou mais pensando como livre pensador, como um indivíduo livre para pensar. Então a liberdade de pensar não é, eu vou aderir à opção A, B ou C. Não. A liberdade de pensar é, opa, nessa opção eu concordo com isso, discordo daquilo, concordo com isso, discordo. Ok, todo mundo é assim, se permite pensar livremente. E aí a gente pode conversar, debater, argumentar, buscando o comum, o que é melhor comum, como numa ideia da mediação de conflitos, a mediação de conflitos que existe cada vez mais forte no âmbito jurídico, no meu entender, deveria ser o modelo para a política. Existem lados em litígio. O que interessa é o comum. É essa mediação que vai buscar justamente que ambos os lados estejam beneficiados dentro do possível, sem que um ou outro vença, porque essa vitória de um polo contra o outro é ruim para o comum, é ruim para todos, mesmo para os pretensos vencedores. E é como o bode na sala. Vencer o outro é como se fosse, ufa, que alívio. Não, mas não mudou nada. Ou, claro, muita coisa pode ter mudado, mas muita coisa ainda há a fazer. E é muito mais cômodo dizer que o mundo não é perfeito e cor-de-rosa porque tem aquele outro do qual eu discordo e que, na minha perspectiva, é hediondo. Então, a ideia é a gente, ambos os lados, a gente parar com essa indignação seletiva e poder se indignar sem medo que a indignação com o que a gente considera que é inaceitável, que é ruim, vá dar munição para o outro polo, para o inimigo, parar de pensar em termos de inimigo e começar a pensar no comum. O que é bom para a coletividade? E vamos debater temas e não ficar com esse fantasma do inimigo, da guerra, o tempo inteiro em estado de alerta. Isso só abate as pessoas, isso só faz do nosso país, da coletividade, um lugar ruim para viver. E essa fantasia de que lá fora existe, é tudo maravilhoso, enfim. Então, esse é um ponto central que eu queria compartilhar da reflexão. Sei que tem muita coisa ainda a ser dita, eu mesmo tenho muita coisa ainda a dizer, mas acho que num primeiro momento, acho que deu para a gente pensar em pontos importantes aqui. E para finalizar, respondendo, né, a Tatiana, ela pergunta também em particular sobre a extrema-direita. Existem várias análises publicadas, mundo afora, que relacionam o crescimento da extrema-direita e isso é o que vem aparecendo nesses estudos, nessas constatações mundiais, as hipocrisias dos que defendem a democracia. Toda vez que alguém que defende a democracia defende se permitindo fazer um uso para benefício próprio da democracia, isso dá margem a esse sentimento de, olha, as contradições
né? Defende a democracia, mas na verdade não. Está fazendo uso da democracia para benefício próprio. Um outro ponto, e aí eu vou analisar em particular a extrema-direita, mas um outro ponto que é comum, seja a extrema-direita, seja a extrema-esquerda, é justamente o ataque à democracia. No momento atual, eu entendo que fique mais evidente para o mundo dito ocidental o ataque à democracia vindo internamente pelos movimentos de extrema-direita. Mas se a gente vê os movimentos de extrema-esquerda da Coreia do Norte, da Rússia, do Putin, enfim, do Maduro na Venezuela, e o fim das liberdades individuais, a perseguição aos indivíduos que discordam, opa, aí fica claro que o ataque à democracia não vem só da extrema-direita, tanto da extrema-direita quanto da extrema-esquerda. A nós, no momento, assusta mais a extrema-direita, por conta, inclusive, dessa manipulação dos argumentos e dessa proposta, que, mais uma vez, não é só da extrema-direita, de uma militarização da sociedade civil, no sentido mais básico do termo, todo mundo de cabelo raspado, com uniforme, ou seja, a ideia de que vamos deixar de frescura, entre aspas, vamos acabar com o indivíduo, acabar com o que é singular, para que todo mundo se adeque a um padrão, para que a sociedade funcione, ou seja, uma funcionalidade ao modo da República de Platão. Isso está presente na Coreia do Norte, na Venezuela, na Rússia, em graus diferentes, e é claramente a proposta de alguém como Bolsonaro, em várias atitudes dele, mandar linguiça para o povo Yanomami, é uma maneira de dizer assim, ó, deixa de frescura, tamanho de fome, come o que tem. Não precisava mandar linguiça, podia ter mandado outro alimento. Para mim é muito claro que a intenção era essa. A intenção é justamente apagar as diferenças para colocar todo mundo igual num certo padrão. Na nossa vivência, ainda mais agora, né, depois de 4 anos de um governo de extrema-direita, como o do Bolsonaro, isso fica muito claro, mas esse fundo, esse desejo de padronização, de anulação da singularidade, ele está presente tanto na extrema-direita quanto na extrema-esquerda. E do mesmo modo como o cidadão comum que apoia o Bolsonaro não se sente de extrema-direita e não se identifica ao rótulo fascista, embora o fascismo, desde o integralismo no Brasil, tenha essa tradição forte e preocupante, do mesmo modo, quem apoia ideias que são de anulação da individualidade, dizendo que isso seria um egoísmo, que devemos todos nós nos sacrificar, pelo menos da boca para fora, em prol de uma solidariedade, de um bem comum, mas um bem comum pasteurizado, e que vão apoiar regimes como o da Coreia do Norte, o governo do Putin, o da Venezuela, não se identificam também com o rótulo comunista. Até riem disso, assim como outro grupo ri do rótulo fascista. Não se identificam, não necessariamente, muitos sim, mas nem todos se identificam com o stalinismo. Ah, mas isso é o radical, é Stalin. Opa! Mas quando há um apoio a um governo ditatorial, como o da Venezuela, uma simpatia a um governo ditatorial e perseguidor dos indivíduos que discordam, como o de Putin, é disso que está se falando. Quer dizer, então, esse exemplo, né? Eu não sou fascista, eu não sou comunista, é ridículo me chamar de fascista, é ridículo me chamar de comunista, é mais um exemplo do que eu estou apresentando, como os malefícios da polarização, de não se incomodar com as incoerências internas ao grupo e de achar inaceitáveis as incoerências internas ao outro grupo. Bom, então, para finalizar, eu queria dizer 2 coisas. Uma, se você sente ódio dentro de você, saiba que você está sendo manipulado. Se você sente ódio pelo outro grupo,
você já está sendo vítima de manipulação política dos algoritmos, etc. Segundo ponto, a única solução é ser crítico à polarização, e isso passa por uma compreensão dos afetos. Não é só a ideia da ideia, usando os termos que eu uso do Spinoza, a gente tem que prestar atenção na nossa ideia do corpo, no nosso afeto, no nosso corpo pensante, no nosso corpo afetivo. Como que eu me reconecto com o comum? Antes de mais nada, com a vida, com a pujança da vida, com a potência da criatividade. E a partir daí, ok, como que eu posso pensar o que é melhor, sustentável, realmente transformador, sem ideologia, com uma constatação do que é melhor para o comum, para o planeta, enfim, para o país, para a cidade, para o bairro, para o grupo, para a coletividade. Espero que essas reflexões tenham sido úteis, de proveito. Um abraço carinhoso a cada um de vocês, independente de estar em algum dos polos, espero que não estejam mais, justamente para que a gente possa transformar e não perpetuar essa guerra sem fim.